Boa noite, estamos aqui em mais um Prosa e Teologia e hoje temos aqui como convidado o professor, pastor Lourenço Stélio Rega. A gente vai bater um papo aí, conversar um pouquinho a respeito, pensar a respeito da igreja nesse momento pós-Covid. Então eu queria primeiramente cumprimentar o Lourenço. Boa noite, Lourenço. Boa noite, uma alegria estar com vocês, um privilégio. Esperamos que possamos aí ter um bom momento aqui, possamos bem ajudar, trocando algumas ideias e principalmente provocações, né? Eu trabalho muito com provocações, tá bom? Que bom, essa é a ideia. Esse aqui é um espaço interativo, então a ideia é também que as pessoas que estejam assistindo aí ao vivo e aquelas que não puderem assistir ao vivo, mas que estarão assistindo depois, também deixem seus comentários. A ideia é a gente interagir, provocar, conversar, justamente para a partir dessa reflexão a gente possa também estar construindo esse conhecimento junto, né? E eu então convidei o pastor Lourenço, professor, pastor, né? Lourenço Stélio Rega, para a gente conversar nessa noite. E a nossa temática aqui da noite que a gente vai conversar é coinonia pós-Covid-19, convivendo em um mundo tecnológico. Daqui a pouquinho a gente vai bater mais um papo a respeito disso. Antes disso, tem duas perguntas introdutórias que eu gosto de fazer para os meus convidados, porque eu acho que falar teologia é falar um pouquinho da história, né? Falar um pouco de narrativas. E aí tem a ver também falar um pouquinho da nossa narrativa com a teologia, nossa vida com a teologia. Então eu queria perguntar para o professor Lourenço aí, me fala um pouquinho quem que é o Lourenço Stélio Rega. Então, eu nasci num lar cristão. Minha mãe, ela foi criada, foi adotada por um missionário norte-americano. Ela era órfã e toda a educação que ela recebeu foi lá com ele. Depois, ele acabou também, de uma certa maneira, transmitindo isso para nós. Ele fundou uma igreja na cidade em que nascemos, não era ligada com nenhuma denominação. Então, eu sempre acompanhei o desenvolvimento pastoral, o desenvolvimento de vida, né, da igreja em si, estamos sempre envolvidos, mas chegou num dado momento em que ele fazia um tipo de um encontro com líderes daquela época, lá pela década de 50, por aí, e aí então ele trazia líderes de diversas partes do mundo. Era um tipo de acampamento de avivamento missionário já na década de 60, 50, por aí, que eu acredito no Brasil foi um primeiro movimento que existia, que nem tem registro, porque ele era uma pessoa que não queria muito estar divulgando, ele queria fazer as coisas, né? Então a gente sempre viveu junto com líderes, missionários, obreiros, etc. E num dado momento eu ouvindo uma mensagem, ele já tinha falecido nessa época, ele faleceu com uma idade bem avançada, com 98 anos de idade, e aí nessa época eu ouvindo uma mensagem missionária, eu entendi que Deus estaria me encaminhando para dedicar tempo para a obra dele, para o reino dele, né? No primeiro momento era uma chamada para um serviço missionário, num país de uma ilha, Timor, próximo ali da Austrália, né? E então eu comecei a me preocupar, falei, bom, eu preciso me preparar para procurar um estudo, uma formação teológica, e aí então cheguei, morava no interior de São Paulo, aquela época era interior, não tinha grande São Paulo, tentei fazer um curso na cidade, mas entendi que aquele curso não me atenderia, aí fiz um curso próximo da minha cidade, depois me transferi para a Faculdade Teológica Batista, e comecei a me dedicar muito ao estudo, comecei a me dedicar muito à pesquisa, especialmente interpretação bíblica, exegese, e aí eu acabei me envolvendo muito com a língua grega, né? E 2 anos antes de me formar, eu acabei dando aula naquele seminário em que eu iniciei, ajudando os alunos a aprenderem grego. E aí começou a surgir o primeiro rascunho da minha gramática de grego, porque eu tinha de dar aula e, ao mesmo tempo, era aula, aquela época, ensino à distância. O pessoal fala hoje ensino à distância, naquela época a gente fazia ensino à distância com fita de áudio. Não sei se alguém que está me ouvindo aí sabe o que é fita cassete de áudio, né? Nem existe mais. E as pessoas recebiam isso pelo correio, e eu tinha que ensinar grego, não existia gramática em português, a que tinha, a de Taylor, estava esgotada. Eu comecei a preparar esse material com
material de mimeógrafo a álcool ainda, se alguém sabe o que é mimeógrafo, é coisa do século passado, sabe? E aí, então, comecei a me envolver na preparação de aulas, aprofundamento, e aí, então, aconteceu que eu fui transferido para a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, e então acabei me aperfeiçoando ali, especialmente em interpretação bíblica, grego, inclusive, mais do que hebraico. Saí da faculdade. Ao sair da faculdade, eu, digamos, me formei, né? Então aí eu fui chamado para dirigir aquele seminário onde eu me estudava, porque o missionário americano que estava lá ia para os Estados Unidos passar um tempo, que eles chamavam de furlough naquela época. E aí, então, eu passei a dirigir um seminário, né? Mas antes disso, eu fui para o pastorado. Em 77, quando eu me formei, no meio do ano, eu fui para o pastorado de uma pequena igreja do interior, com 21 membros, uma igreja que precisava de surgimento. E aí, então, eu acabei por atuar ali. Um ano depois, a gente deixou a igreja para esse seminário, deixamos a igreja com 45 membros, financeiramente já estável, e aí fomos para aquele seminário dirigir. Em 78, fiquei lá até 80. Nesse período de 78, a faculdade me chamou para dar aula uma vez por semana. E aí eu comecei, então, a me integrar no processo de ensino de maneira mais efetiva. Já trabalhava naquela cidade, dirigindo o seminário, e com a faculdade em si, tá? E aí foi o desenvolvimento. Em 80 eu saí do seminário, passei a dedicar mais tempo à faculdade, depois fui chamado para um pastorado em Perdizes, em São Paulo, e assim foi a vida ministerial, e cada vez estudando mais, depois fiz um mestrado em teologia, depois fiz licenciatura em filosofia, depois fiz pós-graduação em análise de sistemas, que eu coordenava o setor de informática no Colégio Batista em São Paulo. Depois fiz mais à frente, depois fui embora para Vitória, né? Pastorear. E aí, depois eu fui para Vitória, pastorear lá na área de educação. Voltei, fiz mestrado em educação na PUC de São Paulo, depois doutorado em ciência da religião na PUC de São Paulo também. E aí estamos aqui, trabalhando, dirigindo a faculdade já há 23 anos, quase e meio, né? Faculdade Batista de São Paulo, né? São Paulo, Faculdade Teológica Batista de São Paulo, exato, que é uma escola reconhecida pelo MEC. Ela está agora trabalhando para o credenciamento de ensino à distância, né, que é um ponto essencial do projeto que a gente tem. E aí estamos aqui, trabalhando, escrevi outros livros, diversos livros, não só livros inteiros meus, mas também livros em que eu organizei e fiz aí sempre andando aí entre a vida pastoral e a vida acadêmica, né, nessa bivocação de ter que lidar. Exato. Em 97, quando eu assumi a direção da faculdade, o compromisso do conselho daquela época era que eu dedicasse tempo exclusivo à faculdade. Uhum. Como eu sou envolvido muito no trabalho de suporte na área educacional, na área de liderança, então eu tenho de viajar muito para atender o pessoal da área de educação, pastores, convenções batistas estaduais. Então, eu entendi que não teria condições de, aos fins de semana, estar pastoreando. Não seria, digamos, não seria correto, porque eu daria um tempo muito pequeno à igreja. Tivesse que viajar, acontecia um incidente com a igreja, não poderia atender, ou a viagem à igreja. E tem um princípio de prioridade que eu sempre trabalhei na minha vida, que é eu e Deus, em primeiro lugar, eu e minha esposa, eu e a família, depois o ministério. Sim. E outra coisa que entrou também foi que eu pensei que eu poderia dar oportunidade para pastores mais jovens estarem pastoreando. Então, eu me dediquei agora aí exclusivamente ao trabalho do ensino e ao trabalho de suporte a igrejas, convenções, ordem de pastores, associação de educadores, e isso tem sido praticamente o meu ministério. Mas não deixei de participar de apoio a igrejas, mesmo na Igreja Batista da Liberdade, nesse processo, eu estive envolvido aí, desde antes de ir para a Vitória, depois, mais de 20 anos, ajudando a igreja, o pastor da igreja, como um pastor voluntário. Para as igrejas foi barato, porque eu não precisava, digamos, aí de salário, né, e não que meu salário seja alto, de jeito nenhum,
mas, de qualquer maneira, nunca me desliguei do pastorado, mesmo não estando pastoreando. Sim, que legal, que legal. Lourenço, então, assim, pelo que eu percebi, houve, assim, várias fases, né? A gente sempre fala na teologia da fase 1 do Bultmann, fase 2, né? E aí vai, né? Exato. Houve várias fases, né? Uma fase aí, Exato. trabalhando mais o ensino teológico a partir da exegese, das línguas aí, dos originais, né? Inclusive, Exato. no qual surgiu aquele volume da gramática grega, né? Excelente gramática que a gente tem no português. E aí, então, e depois disso aí, vamos dizer assim, quais foram as outras fases? O que tu tem pesquisado hoje? Então, hoje eu tenho trabalhado bastante antes da quarentena, trabalhando muito com quarta revolução e neurociência. Como eu venho da área de tecnologia, a minha formação de tecnologia foi naquela época bem primitiva, na década de 80, né? O primeiro computador que eu tinha, nem disquete tinha, né? A gente programava um computador com 16K de memória total. Hoje em dia, 16K nem tamanho de arquivo né? E então a gente já fazia muito ali. Então eu vim desse período e nunca parei em si enfim, de viver no campo da tecnologia. Quando vejo a quarta revolução crescendo, depois de uma ou duas palestras que eu vi de pessoas que estavam conectando a quarta revolução com a vida de trabalho corporativo, empresarial, eu comecei a perceber uma série de situações que a quarta revolução já tem produzido, tanto positivos quanto preocupantes, né? Em relação à mudança de valores e transformação de comportamento, eu passei a me dedicar muito nessa área. O Só que aí seria eu essa quarta escrevi, revolução? não entendi. O que seria, para quem está ouvindo e às vezes nunca ouviu Sim, falar desse termo aí, quarta é, revolução? você tem a primeira revolução industrial, que foi no fim do século retrasado, quando você teve, digamos, a invenção da máquina a vapor, e assim foi, né? As diversas revoluções. Geralmente são chamadas de revoluções industriais, né? Ah, e aí você vai chegando, tem a segunda revolução em seguida, depois tem a terceira revolução com a introdução da informática, e agora a quarta revolução com a introdução não só da informática, mas de toda a tecnologia que vem junto, inclusive inteligência artificial e também com a acessibilidade mais veloz da internet. Então, você tem um conjunto de recursos tecnológicos hoje que vão transpassando a própria tecnologia e vão invadindo a vida. Você hoje tem a biomedicina, você tem o biodireito, você tem uma série de outras aplicações que a gente pode conversar um pouquinho mais para frente, em que há o uso, inclusive, de inteligência artificial. Não só isso, o volume de informações, né? Grande base de dados, chamado Big Data, Big Data em inglês, né? Em que você tem um volume gigantesco de informações que podem ser acessadas hoje muito rapidamente. Você tem a internet das coisas, enfim, uma série de novas situações que nessa quarta revolução elas se conectam. Antigamente a informática na terceira revolução ela servia como ferramenta para a área de matemática, para a área de contabilidade, para a área médica, mas como suporte paralelo. Hoje, com a inteligência artificial associada com as demais tecnologias presentes, ela faz a vida acontecer. Então, você tem na quarta revolução essas grandes diferenças, percebe? Ao lado disso, também eu tenho estudado neurociência, especialmente depois de 2015, uma experiência que eu tive pessoal, e que a vida ela é muito mais do que só física ou espiritual, ela tem todo um conjunto mental e emocional que entram como conteúdos, e muito do nosso comportamento, na realidade, ele acaba sendo bioquímico e elétrico, né? Então, você acaba percebendo, e também você vai na Bíblia, você vai descobrir uma série de verdades, uma série de descobertas hoje que tem referência lá na Bíblia. Então, são coisas assim que a gente tem pesquisado. Por outro lado, agora com a quarentena, eu digo que a gente sempre trabalhou tentando fazer reformas, reestruturações de igrejas, denominações, convenções, etc., a gente nunca consegue fazer. É que a gente tenta trocar o pneu com o carro andando, né?
não para nada. Agora, da quarentena, parou tudo. Ao parar tudo, a gente tem condições de repensar muita coisa, né? Então, eu tenho trabalhado bastante, já saíram 4 artigos meus, hoje eu entreguei o quinto, vão ter mais 2 ou 3 sequenciais sobre as novas características da vida do crente, da igreja, do mundo em si. Nós não estamos só no mundo, digamos, aí em transformação, nós estamos no mundo já transformado, né? Então, eu começo a mostrar nos meus artigos, em lives que eu tenho feito, eu já nem sei quantas já fiz, que nós teremos aí, já na volta da quarentena, muitos pastores precisarão estar preparados para poder acolher essa população nova de pessoas que têm novas demandas, que têm novas preocupações, que, de repente, nossas mensagens, nossos temas já não serão mais atualizados, porque nós estaremos querendo responder perguntas que já não se fazem mais, né? E é algo então, que já estava por aí, né? Assim, não é algo novo no sentido de algo ineditismo, assim, que vem com a pandemia, né? É algo que talvez não tenha sido tão percebido ou dado tanta importância, né? Que agora, com esse escancaramento aí, vamos dizer que a pandemia ela dá a essas questões tecnológicas, agora a gente precisa realmente parar, né? Exatamente. Agora não tem muita saída, né? Como eu disse, você parou o carro, né? Agora você tem que olhar ali o que está acontecendo, né? Então, é uma outra fase que a gente está trabalhando muito hoje, né? Eu estou pretendendo terminar uma pesquisa que eu comecei, que o trabalho no home office aumentou demais, né? Então, na realidade, eu quero fazer uma pesquisa ainda no formulário de internet para poder prospectar com os membros de igreja, líderes e pastores, digamos, qual é a expectativa que eles têm nessa volta da quarentena. Algumas partes do país estão começando a voltar, outras vão demorar ainda mais uns 10 a 15 dias, então é um momento oportuno para a gente detectar esses detalhes, né, essa situação de ambiente, e podermos expor isso para a liderança em si, né? Então, é a pesquisa hoje presente, mas, de qualquer maneira, ainda lendo muita coisa, estudando, descobrindo muita coisa nesses outros 2 assuntos, tanto Quarta Revolução quanto assuntos ligados à neurociência, né? São assuntos que, infelizmente, não se estuda muito no ambiente ministerial, né? Eu tenho as minhas causas históricas que eu mostro, mas, de qualquer maneira, eu penso que nós não podemos deixar de lado considerar essa temática que influencia o nosso dia a dia. Dentro da nossa temática que a gente já tá pincelando, né, abordando um pouco ela aí, hoje a ideia era trazer, então, a koinonia, né, então a ideia de pensar aí na comunhão pós-Covid-19 e convivendo em um mundo tecnológico, né? Então a ideia do tema era justamente mostrar como esse mundo tecnológico é um mundo de entrelaçamentos, né? A gente já está entrelaçado, não é uma coisa que a gente está paralelo a nós, né? Antigamente a gente falava muito em mundo virtual, como se o mundo virtual fosse um mundo distante do real, né? Hoje me parece que o mundo virtual às vezes é muito mais presente até que o mundo da realidade, né? Do físico em si, né? Pensando então assim num contexto de igreja, que questões a gente pode pensar que a igreja ela precisa lidar, tanto em questões internas, que tem a ver com o seu modus operandi, né, o modo de operação da igreja em si, quanto com os desafios externos, aquele que a sociedade, ou que o zeitgeist, né, o momento que a gente vive, ele oferece para essa igreja. Então, o primeiro artigo que eu escrevi sobre mundo virtual foi, segundo o que eu me lembro, em 1995, 96, faz tempo. Eu escrevi sobre a epistemologia do mundo virtual para uma revista acadêmica da faculdade que eu fiz filosofia, e até as pessoas não entenderam bem o artigo. Na realidade, a minha ideia era mostrar como é que o conhecimento se daria num mundo onde você não tem um mundo sensível, né? Você não tem um mundo que você toca e você diz, eu toquei, estou aqui com o mouse, eu toquei no mouse. Não, você não vai ter. Hoje você tem uma tela que você toca, você faz uma série de coisas. Então, eu fui escrevendo esse artigo nessa época. Então, esse mundo da tecnologia foi um mundo que sempre me encantou, né? E
atuei muito. Antes disso, eu fui fotógrafo, trabalhei na área de fotografia, inclusive em laboratório fotográfico. Então, esse mundo tecnológico sempre foi um mundo que me envolveu. Então, eu diria para você hoje, né, dois enfoques, um é o tecnológico, que muita gente demonizou muito a internet, demonizou muito o mundo virtual, né? O mundo virtual, ele é neutro, quer dizer, ele não é imoral e nem, digamos, moral, ele é amoral, quer dizer, ele não tem valores, digamos, nele em si, tecnologicamente. O que que eu tenho? Eu tenho aí uma série de componentes eletrônicos, né? A informática atual ela é uma informática binária, então tem os zeros e uns. Nós estamos já hoje trabalhando paralelamente com informática quântica, em que você, entre o 0 e 1, tem outros digamos, pontos de determinação, né? Você tem o 0, 0x, 0y, 0, e vai até 1, né? Então, a informática quântica, ela traz uma mudança radical, né? Se você tem o seu celular aqui, né? Eu tenho esse aqui, tenho mais um, tenho o tablet que está aqui, meu computador, estou com dois aqui, mais um em casa, né? Tudo em formato binária, né? Daqui a um tempo isso aqui vai ser museu. Eu diria para você, talvez daqui 5, 8 anos, vai ser museu, né? Então, o que eu diria para você é que essa tecnologia ela é neutra, ela não tem qualquer perspectiva de moralidade. Quem vai ser o que vai usar valores éticos somos nós que usamos a tecnologia. Tanto que você pode usar uma tecnologia de um celular para conversar com pessoas, como você pode usar um celular, claro que não um caro, né, um baratinho, para poder explodir uma bomba. O celular não sabe o que ele vai fazer, né? Você que usa essa tecnologia. Então, por muito tempo, no Ministério, muita gente deixou de usar a tecnologia. E hoje, então, a virtualização do mundo e a digitalização de tudo fez com que você não tenha como sair de um ambiente que você está protegido contra a doença e você não tem de usar os diversos recursos, né? Por exemplo, segunda-feira eu dei aula de administração para meus alunos, uma classe de quase 30 alunos, com uma classe núcleo, tá? Numa plataforma, e eu usei outra plataforma com 8 salas ao mesmo tempo funcionando, com 8 grupos trabalhando e produzindo material, percebe? Segunda-feira eu vou repetir, na outra também a gente fecha com 8 salas paralelas funcionando, com 2 tecnologias trabalhando ao mesmo tempo. Percebe? Então, o que acontece? É como a televisão. A televisão, ela também, no passado, hoje tem outras tecnologias, ela não é ética ou não é ética, é tecnologicamente. Eu aqui vou, no meu controle remoto, escolher os canais, os filmes, os programas, etc, etc. Então, a virtualização, né, chegou agora a um dilema de virtualização do sagrado. Está saindo um livro nosso agora, em que foi organizado por um amigo nosso, Neriel, em que eu escrevo um capítulo, vai sair pela editora Vida, que é Cristianismo pós-pandemia. Já saiu, aliás, saiu ontem pela editora Vida, posso depois indicar bora você entra na editora Vida, você põe lá Cristianismo pós-pandemia, vai sair virtual também esse livro, digital, em que eu, num capítulo, por exemplo, eu falo da virtualização do sagrado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que com isso, que com a virtualização, o sagrado, por exemplo, ele se deslocou da habitação sagrada que era tida, que era o templo, por uma visão do Antigo Testamento, tá? E quando você vai para o Novo Testamento, Jesus ele faz o upgrade, usando aqui a tecnologia, né? Ele faz o upgrade da concepção do espaço sagrado para o coração sagrado. Estevão, quando vai morrer, as últimas palavras praticamente dele é que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Paulo diz que nós somos o santuário de Deus. Então, eu digo o seguinte, a hora que você chega à conclusão que não é poder abrir a igreja, e aí eu questiono, como você não vai abrir a igreja? A igreja sempre está aberta, a igreja somos nós. Cristo vai vir no futuro para buscar nós, não o templo, não o prédio.
Ah, mas a Bíblia fala lá que nós somos felizes em ir para a casa do Senhor. Eu falei, olha, mas isso é um conceito na revelação progressiva, é um conceito que vem para Deus poder ir se revelando de maneira que o ser humano compreenda, percebe? Então, nesse livro, eu vou explicando 6 paradigmas desses em que o sagrado ele foi virtualizado. Ao vir ser virtualizado, ele questionou 6 paradigmas, pelo menos, percebe? Então, eu ponho aí, até isso foi inspirado num livro que eu revisei, do Ed René, que foi meu aluno, e não usei o livro dele diretamente, usei só os títulos, né? Eu fiz essa revisão para ele, acho que foi na década de 90, nem me lembro, faz muito tempo atrás. E aí daí eu acrescentei, reinterpretei, atualizei e acrescentei mais 2 itens. Então, você tem o templo, você tem o domingo, você tem o púlpito, você tem o clero, e aí você tem o pragmatismo, que é uma explicação meio demorada que não dá para fazer aqui, e você tem também a vestimenta sagrada. A virtualização dos sagrados montou tudo isso aí, percebe? Então, hoje eu diria para você que já haviam algumas dificuldades. Aí nós temos que pensar nas dificuldades, nas consequências. Muita gente já não estava mais Essa semana participando. eu participei de uma live, essa semana, em que os itens que foram discutindo, né? Então, eles estavam conversando a respeito pensando na igreja pós-Covid, né? Como que ela voltaria. Sim. E aí, desses 6 itens, pelo menos 4 foram utilizados, né? Como pensar a concepção de templo, como pensar a concepção do domingo, como pensar a concepção do tempo, entre outros aí que foram citados também nesse diálogo. Eu acho que são questões aí que a gente realmente tem que pensar, né? Não no sentido de ruptura, né? Mas no sentido até de desenvolvimento, né? Como que a gente vai adaptar para a gente conseguir realmente dialogar, já que eu acho que algo que para mim que mais me chama atenção da tecnologia é a capacidade de interatividade, né? Sim, sim. Foge um pouco dos, vamos dizer assim, da visão de televisão ou da rádio, onde era mais um monólogo, né? Monólogo, isso. E agora, então, a gente começa então a ter plataformas mais interativas, né? E começa então a se abrir a possibilidade até pensar. A gente conversou, colocou aqui no tema a ideia de koinonia, da comunhão, como a gente pensar na comunhão a partir desse paradigma até da própria participação da igreja, da interatividade, né, dessa nova realidade, né? Há um artigo que eu escrevi, né, e depois, se você me permitir, vou colocar aí meu canal de comunicação, tanto no Instagram quanto no e-mail e também WhatsApp, né, eu posso mandar para quem me pedir. Eu escrevi um artigo, por incrível que pareça, ele foi publicado em 23 de março 23 de fevereiro desse ano. Quer dizer, eu nem imaginei que ia acontecer tudo isso. Nesse artigo, eu discuto algo que eu já tinha discutido numa versão prévia desse artigo em 1996, 1997, lá antes da virada do século, né? Que nós precisamos criar uma comunidade de valores, percebe? Que vai além do presencial. Um dos pontos que a gente tem é a conexão presencial e visual, né? A partir do momento que você cria uma comunidade de valores, em que valores são compartilhados entre nós, a identidade entre nós ela é compartilhada, e as conexões de crença nossa, né? Da dependência de Deus, da dependência um do outro, que não precisa necessariamente do presencial. Então, nesse artigo, eu procuro escrever tudo isso e mostrar a necessidade de se criar essa comunidade de valores. Por exemplo, eu estou longe da minha equipe 2 meses, né? Então, você pergunta, e o que está acontecendo? Eu falei, nada, absolutamente nada além do normal. Ontem nós tivemos reunião, aliás, antes de ontem tivemos reunião, agora eu tive reunião há pouco antes desse encontro nosso, virtual, e nosso trabalho todo ele é digitalizado, toda a equipe está no home office, nossos servidores estão lá na escola, centralizados, então todo o pessoal tem acesso direto a esses servidores. Nós usamos nuvem, tá? Para parte do nosso arquivo, estamos fazendo essa migração de tudo para nuvem.
de modo que a gente pode acessar de qualquer lugar, e a minha equipe está acostumada. Como eu viajo muito, então o meu escritório é a minha mochila, em que eu levo meu notebook, e em que eu tenho todas as informações necessárias, e de modo que a gente tenha condições de trabalhar. Por que que isso acontece? Por que que eu não preciso estar no escritório? Por que que eles não estão no escritório também? E por que que tudo funciona bem? As aulas estão funcionando normalmente, tudo online, porque nós temos uma concepção de conexão entre nós. Nossos valores são comuns, nós temos a compreensão da missão da escola, de modo que a gente saiba como cumprir essa missão, nós temos um mapa de como cumprir, nós temos uma identidade entre nós de seguir os mesmos ideais, percebe? Então, nós não precisamos estar presentes para fazer acontecer. Então, a partir do momento que nós, como igreja, pensarmos que nós não somos meramente um ponto de encontro de fim de semana, e nós pensarmos que nós temos ideais que estão conectados com o Evangelho, pensar que nós temos, cada um de nós, nossos dons de serviço. Eu até pergunto para alguns crentes, digo, não me responda, você conhece os dons que você tem de serviço? Em geral, ninguém conhece. Né? Então, o que acontece? A partir desse momento que eu me sinto útil, a partir desse momento em que eu tenho a mesma conexão com a palavra me dá conforto, a partir do momento que eu pego um telefone, no WhatsApp, e converso com membros da minha igreja, a partir do momento que eu tenho um grupo no WhatsApp, a partir de um certo momento que durante a semana, não mais um fim de semana, nós temos como falar todos os dias, isso vai gerando nas pessoas um consenso de confiança. E esse consenso de confiança nada mais é do que um fermentador, um germinador de relacionamento e convivência. Eu tenho uma experiência interessante, dentro da minha experiência na área de TI, primeira, em 1999, eu comprei meu primeiro Palm Top, né? A tecnologia do Palm Top estava chegando, você tinha um pequeno aparelho que não era um telefone, que você tinha ali na hora para escrever base de dados, programas, aplicativos, e aí começamos a perceber que no Brasil inteiro começou a haver a busca de Palm Tops. Aí um conhecido, que eu nem conhecia direito, aliás, nem é conhecido, uma pessoa lá do interior de São Paulo, criou um grupo, naquela época, os grupos Yahoo, né, que tem aqueles grupos que eu não sei se você chegou a conhecer, e aí ele criou um grupo e eu comecei a ajudá-lo. Como eu trabalhava ainda na área de TI, pelo menos em particular, o que aconteceu? Eu comecei a descobrir todo o funcionamento do sistema operacional do Palm Top, e muita gente tinha dúvidas. Eu começava a responder para 1 hora do dia, logo na manhã eu passava a responder as dificuldades e dúvidas do pessoal. Então, eu acabei ficando vice-coordenador, e ele o coordenador, fundador do grupo, e nós começamos a um ajudar o outro. Eu precisava ir na cidade tal, mas eu não consigo ir, eu precisava de tal documento, tal coisa, será que você não consegue para mim? Eu te pago as despesas. E nem tinha transferência eletrônica naquela época, né? Assim tão fácil quanto hoje. E aí, então, nós nos ajudávamos um ao outro. Eram amigos digitais. Não conhecíamos um ao outro, praticamente. Porque naquela época não era assim fácil de você ter um vídeo, ter uma fotografia, percebe? Aí nós fizemos o primeiro encontro Palm do Brasil. E foi naquela época, eu fui o coordenador em São Paulo desse encontro, e fiz as conexões com a 3M, né, aquela grande empresa corporativa internacional, né, multinacional, e aí, quando foi, aí é que nós nos conhecemos pessoalmente, mas as ligações que nós já tínhamos entre nós, as conexões que tínhamos entre nós, a amizade que tínhamos entre nós, a identidade que tínhamos entre nós, elas já eram tão grandes que foi muito gostoso a gente se encontrar, se abraçar, tomar ali um refrigerante, um suco juntos e ter aquela conferência, percebe? Então, eu venho replicar essa experiência de 2001, 2002, mais ou menos, eu não me lembro bem, hoje, né? Que as pessoas elas poderão desenvolver pequenos grupos. Eu acho que hoje a igreja que não tem pequeno grupo está perdendo. Ela poderá ganhar muito, porque os pequenos grupos poderão se reunir, se conectar entre si durante a semana, estarem conversando, um ajudando o outro, atendendo emergências ou não, estarem festejando juntos. Nós temos que entender que igreja é mais do que templo, igreja é mais do que domingo, sabe? Igreja é vida, igreja é relacionamento, é convivência. Nós reduzimos o cristianismo em atividade, em programas, em evento.
E evento é o que o nome diz, né? Evento, é evento, vem, volta e vai embora, percebe? Então, a partir desse momento que a gente vai olhar para o cristianismo como ele é, não o cristianismo só institucionalizado, formalizado, dominicalizado, sabe? Templocêntrico, e olharmos para um cristianismo de vida, a tecnologia vai ser ferramenta, a virtualização vai ser ferramenta. Sabe o que nós estamos descobrindo agora? E na minha pesquisa eu quero detectar isso com precisão. Nós estamos começando a ter pastores. Como você vai fazer uma live de um culto, você tem algumas ferramentas, quantos estão participando? Pastores hoje já estão preocupados com a drástica redução de participantes dos cultos virtuais. Você está sabendo disso, né? Então, as pessoas hoje têm um leque de opções para ouvir, um leque de opções de outros expositores da palavra. E aí vem um outro dilema, que eu chamo de infidelidade, né? Infidelidade entre parênteses, ou questionamentos da fidelização. Porque se o pastor daquela igreja, ele não foi um pastor que pastoreou, que acolheu, que atendeu, que cuidou das pessoas, que teve uma boa profundidade de mensagem bíblica, as pessoas hoje estão tendo acesso a outros expositores. Podem ser que estão se sentindo traídas, inclusive, porque não foram bem atendidas. É tipo aquilo que você comprou um produto, desculpa aqui a comparação, você comprou um produto e que disseram que era original, e aí você foi no vizinho e você descobriu que o produto que você comprou não era original. Você se sente como, né? Senso de frustração, percebe? Então, como vai ser a volta para membros destas igrejas, desses pastores, percebe? Por outro lado, eu posso ligar o computador, pôr minha fotografiazinha lá e dizer que eu estou no culto e vou fazer a minha vida, vou assistir televisão, fazer qualquer coisa. Quem garante que eu vou estar lá? Aí é que está, a comunidade de valores garante, senso de convivência, de relacionamento, senso de conexão, isso garante. Então, o que acontece? Não dá para você quebrar atalhos, né? Para você ter... Você tem um poder, não tem, mesmo na área de virtualização, você tem, eu vou dizer, os pré-requisitos que você precisa ter. Não é só estar diante de uma câmera ou ficar ouvindo alguém, você tem de ter pré-requisitos. A virtualização é ferramenta, ela não é tudo. Para isso, eu preciso, então, criar uma comunidade de valores, percebe? Duas coisas me chamaram a atenção na sua fala. A primeira é essa questão, então, já que a gente está falando de koinonia, de comunhão, da interatividade aí, é possível, então, construir esse sentimento de pertencimento, porque eu acho que a grande questão da igreja presencial seria essa questão do tato, de estar com a pessoa, da ideia da comunhão, do estar com, né? Da presença real, vamos dizer assim. Nessa presença virtual, é possível se manter e se construir um sentimento de comunhão, tendo em vista toda essa ideia de que muitas vezes a própria virtualização ela causa, de certa forma, pode causar, né, porque ela é neutra, né, pode causar uma certa superficialidade, no sentido de que a pessoa ela tem muitas informações, mas ao mesmo tempo ela não necessariamente ela tem aquela formação. Ela só tem se ela interagir com aquela informação, né? Exato. Então, aí eu preciso fazer uma análise de como é esse senso de pertencimento, na realidade, antes da quarentena, né? Vamos analisar o seguinte, quando a gente fala estar em comunhão com as pessoas e juntos, vamos analisar essa comunhão, como tem sido, né? É interessante que o fulano fala assim, eu vou à igreja. Ele já não é igreja, ele vai à igreja, já é um espaço geográfico que ele tem ali, primeiro. Segundo, eu vou ao culto, ele não vai adorar, ele vai ao culto, vai assistir, não vai adorar, percebe? Fora isso, você tem uma série de outras questões. Primeira questão que eu citaria desses adendos seria o seguinte, na maioria das vezes que eu, então, estive em cultos de diversas igrejas, tendo em vista que eu estou hoje mais nesse trabalho magisterial e de conferências e palestras e assessoria, consultoria, eu tenho acesso a muitas igrejas, né? Batistas e não batistas. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, a comunhão, né, o pertencimento se restringe ao momento de cumprimento na hora dos visitantes.
ou na hora que o pastor chega lá e diz assim, bom, meus irmãos, vamos fazer um momento de comunhão agora, cumprimente 5 pessoas do teu lado, atrás, etc., dá um beijinho, papapá, e depois disso termina a mensagem. Primeiro, a construção dos templos, ela é linear, né? Eu olho lá para frente, o púlpito, o clero é que me diz a verdade, percebe? Então, esse senso de pertencimento, ele tem um intermediário, ele tem um espaço sagrado dentro do espaço sagrado, e aí, terminado o culto, o máximo que eu tenho é bater um papo rápido e já ir para casa. E no fim, a pessoa chega e me cumprimenta e diz, olha, até logo, bom domingo, que Deus te abençoe. Na realidade, a mensagem por trás é a seguinte, olha, até logo, tá? Bom domingo, se vira na tua vida, porque eu vou cuidar da minha vida, você não tem nada a ver comigo, nem eu contigo, e sinto muito, se vira. Quer dizer, na realidade, muitas vezes é isso que está acontecendo. Então, esse senso de pertencimento, a minha pergunta é, será que existe de fato hoje? Esse senso de pertencimento, ele deve ser um senso de desenvolvimento, de relacionamento, como eu disse há pouco, de uma comunidade de valores, uma comunidade em que venha a desenvolver princípios de valores, de identidade muito maiores do que nós temos hoje. A nossa identidade hoje é, eu sou crente, eu sou da denominação tal, XY, eu sou da igreja X, CEP tal, mas tá, o que isso representa? Tá? A partir do momento, olha, eu vou te dar um exemplo, eu fui pastor numa igreja em Vitória, que tinha cerca de 750, 800 membros, e nessa igreja nós tínhamos mais ou menos cerca de 50 médicos, né? Então, o senso de pertencimento envolveria eu conhecer o perfil da igreja. Quantos membros são casados, quantos são, digamos ali, vivem com seus filhos em casa, quantos são profissionais de qual área, quais hobbies as pessoas têm, tá? O senso de pertencimento, ele não é automático, ele parte de um princípio chamado identidade, tá? A identidade significa o seguinte, eu me identifico com você, você se identifica comigo, por meio do quê? Por meio de não só crermos a mesma coisa, mas de vivermos certas experiências de vida que podem ser conectadas entre nós. Eu gosto muito de saber os hobbies da pessoa, tá? É interessante porque o hobby é algo que atrai a pessoa, né? Qual o seu hobby? Ah, meu hobby é pescar. Ah, tal, eu não tenho muita paciência de pescar, quem sabe um dia eu vou sair com você, você vai me ensinar. Qual o seu hobby? Ah, meu hobby é ler. Nós temos aqui, minha esposa, uma amiga em São Paulo, psicanalista, que o hobby dela é ler, ela gosta de ler, percebe? Então, quando eu vejo algo, eu já mando para ela, e assim por diante. Eu tenho outras pessoas que têm outros hobbies, por exemplo, né? E qual a sua profissão, percebe? Então, eu tenho que detectar certos princípios homogêneos que levam-me a compreender a identificação com as pessoas. O senso de pertencimento vem por 2 pontos que eu citei há pouco também, consenso e confiança, né? Então, a partir do momento que, como membro da igreja, eu estou desempregado, e a igreja vem e se interessa por mim, eu estou passando por um momento de tristeza, de coração, etc., e alguém chega e me liga para minha casa e diz assim, usando telefone celular, em virtualização, liga para mim e diz, olha, eu não sei porquê, mas Deus me orientou, eu senti que devia orar por você, e eu estou orando por você, entende? Eu não sei se você está passando por alguma situação que precisa, mas me deixa orar por você, percebe? Então, esse senso de pertencimento, você vai usar a presença, a ausência, seja como for, percebe? Ele deve ser desenvolvido além do senso institucional que nós temos. Nossa vivência eclesiástica, ela é muito ocupacionista, ela é muito institucional, percebe? Ela é muito centrada num dia da semana. Eu tento viver um cristianismo de 7 dias em um dia da semana. E transformo esse dia da semana, que deveria ser o dia da celebração, o dia do descanso, em dia da agitação e do cansaço, né? Então, essas coisas precisam ser reconsideradas, precisam ser reescritas. Então, nós temos que decodificar tudo isso que está acontecendo e redesenhar nossa percepção, redesenhar, inclusive, a concepção de pertencimento. Porque o pertencimento, necessariamente, ele pode existir sem a presencialidade, entendeu? O ideal é que sejam, né? Casais que se unem, se encontram em fim de semana, os filhos se conhecem, entende? É bem interessante. Aí entra o dilema da templo-centralidade. Nós entendemos que a comunhão do crente acontece dentro do templo, porque nós entendemos aquele como espaço sagrado. A hora que eu trabalho em redesenhar essa teologia, mas a partir da Bíblia, não a partir da cultura que construiu, eu começo a descobrir que o senso de pertencimento ele vai muito mais além do templo,
muito mais além do domingo, muito mais além da influência do púlpito, muito mais além da influência da visão clerical e da influência pragmática, pelo menos, desses 5 itens que eu citei dos 6, percebe? Então, o senso de pertencimento ele passa a ser pessoalizado e não institucionalizado. Eu vou dar um exemplo simples, né? A grande comissão, a gente diz que é o id, né? O id no grego é um verbo no particípio aoristo que não tem nenhum significado imperativo, né? Para não ter dúvida, eu consultei na gramática de Robertson, ela só tem umas 1000 páginas, né? Em nenhum momento, Robertson, que é o maior gramático do Novo Testamento bíblico, ele dá esse espaço. Outras gramáticas mais importantes também chegam a isso. Por que a gente fala que o id ele é o imperativo, que nós temos de ir, né? Porque é uma visão salvacionista. Que a salvação é o centro de tudo, a salvação não é o centro. O centro de tudo é Deus e o plano da criação. A salvação serve para nos trazer de volta para esse plano. Então, ela é uma ferramenta, é um recurso que Deus nos deu. Então, nós achamos que a pessoa ela é boa pessoa se ela é missionária. Se ela não se sente que deve ir para o campo missionário, então ela vai cumprir o ID dando oferta. Ela dá oferta missionária, tranquiliza a consciência dela. Acabou. Então, ela está livre, não tem que mais entender que Deus vai castigá-la. Só que nós esquecemos que o fazer discípulos é imperativo. Jesus conversava com os discípulos. Ao conversar com os discípulos, ele disse, olha, nós estamos terminando a nossa conversa agora, vocês vão embora, nós vamos embora, e ao irmos embora, façam discípulos. Esse é o imperativo. Agora, fazer discípulos é fazer vida mudada, é ter modelo de vida. Agora, para nós ficou mais fácil fazer o seguinte, sabe, Wellington? É institucionalizar tudo. Sabe o que fazer? Você investe no trabalho da igreja. Então, em vez de você investir em mudança de vida, você investe em mudança de ocupação. Você passa a viver uma funcionalidade do cristianismo. E aí a presença desaparece, o pertencimento passa a ser a partir do momento que você dá produção. Nós desenvolvemos uma filosofia fabril, eu explico no livro, nesse livro que está saindo pela Editora Vida, a origem dessa filosofia fabril, inclusive no Fordismo e no Taylorismo lá no início do século passado, que trouxe os missionários para o Brasil, essa visão os missionários no Brasil. Eles fizeram um grande trabalho, eu não estou reclamando disso, mas eu tenho que estudar o que está acontecendo. E aí nós transformamos o cristianismo em funcionalidade e não em pertencimento. Se você for ver o Novo Testamento, o senso de relacionamento e pertencimento é grande. Tanto que você vê, Atos 17,6 diz, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Como que os salvacionistas interpretam isso? Eles pregavam o plano da salvação, iam transformando no negativo. Eles iam vivendo a salvação. Claro que eles iam pregando a salvação, mas eles iam vivendo a salvação. Ao viver a salvação tão intensamente, o evangelho, eles iam provocando mudanças no ambiente. Vamos lembrar que naquela época o povo era nômade. Eles não moravam em casas, muitos deles. Paulo era construtor de tendas, não de casas. Então, à medida que eles iam mudando as tendas, eles iam mudando, mostrando os valores que eles tinham assumido. E aquilo provocava uma reação. Percebe? Então, você vê, há uma série de imperfeições e equívocos de interpretação da Bíblia que levam as pessoas a compreenderem o Evangelho e se desviar de essências. O que você falou, pertencimento, ele é uma das essências. Eu vou só mostrar, caiu aqui no chão, vou pegar. O livro, o penúltimo livro, o último livro, não, o último não, espero que escreva outros, mas o livro que saiu ano atrás, Dinâmica da Igreja Autêntica, segundo o Novo Testamento, pela editora Convicção, eu procuro mostrar tudo isso, todos esses detalhes aqui. Ele já tem na forma digital, inclusive, tá? E posso mandar o link depois para você, de modo que eu discuto esses dilemas que quebraram a essência do cristianismo em si. Discipulado é vida, transfusão de vida, não é estrutura, tá? Não é programa. Entendeu? Só que hoje há uma série de grupos que estão tentando transformar discipulado em estrutura, percebe? Transformar discipulado em programa, e não é, é vida. A partir do momento que você assume de pegar a sua vida e ser modelo de outras pessoas, percebe? Então, né, que o discípulo era aquele que comia poeira do seu mestre, né? Exatamente. A gente pensa nisso, tem a ver com esse caminhar, né? Com esse caminhar, essa
que vai se construindo no caminho, né? Que vai se construindo Exatamente. enquanto se vive, enquanto se dialoga, né? Eu acho que 2 vezes eu vejo nos evangelhos a seguinte pergunta de Jesus, né? O que vocês discutiam enquanto caminhavam, né? Exatamente. Exatamente. E também viviam, né? Você Uhum. vê, os discípulos de João já tinham aprendido a orar, os de Jesus não. E aí Jesus fala, bom, tá bom, então eu vou orar aqui, vocês vão aprender a minha oração, né? E eu até fico imaginando os discípulos de Jesus, talvez querendo saber como é que era guardar o sábado, e na nossa percepção muito linear, muito lógica, nós diríamos o seguinte: bom, sábado é uma palavra que vem do hebraico Shabat, que significa cessação, né? E a gente faria toda uma definição cartesiana, lógica, racional. Jesus provavelmente diria o seguinte: ó, faça o seguinte, ó, espera chegar o sábado, vocês façam o que eu fizer, vocês saberão o que é o sábado. Entendeu? Quer dizer, na realidade, nós institucionalizamos tanto o cristianismo que acabamos esquecendo certos pontos essenciais, e um deles você tocou, que é o senso de pertencimento, né? Tentando pensar, então, a partir dessa ideia da igreja, não enquanto instituição, mas enquanto comunidade de pessoas, né? Enquanto pessoas que vivem as suas vidas, né? E aí a gente pode pensar, muitas vezes a igreja ela é estruturada de certa forma que as pessoas vão para aquele local, e naquele local elas cultuam tal, e depois elas saem e tem o seu dia a dia ali, de segunda a sexta, já com uma outra dinâmica, funcionando de outra forma, né? Enquanto a gente pensar, talvez, na conceituação de igreja, deveria ser pensar nessa igreja do indivíduo que está inserido na sua sociedade e enquanto pessoa holística, né, em todas as suas áreas, e como o evangelho ele é inerente, encarnado, né, nessa pessoa, no seu dia a dia. E pensando, então, nessa definição de igreja, né, a igreja enquanto comunidade, o que a gente pode pensar de quais são algumas características essenciais para essa igreja nesse mundo tecnológico que a gente vive, em que várias outras questões estão aí surgindo? Quais são algumas características essenciais? Talvez elas são essenciais até anterior a esse momento, né? Mas aí, pensando aí a respeito de tudo isso que a gente tem vivido, né? Quais são algumas características, talvez, que a igreja se perdeu como um senso de pertencimento e que a gente precisa resgatar? Bom, em primeiro lugar, a tecnologia, ela empodera a pessoa, né? Enquanto você está pregando, dando uma aula, eu vejo meus alunos consultando aquilo que eu estou ensinando no seu celular, no seu tablet ou no seu notebook, percebe? Então, de uma certa maneira, aquele poder que a gente não tinha, que a gente tinha que ir na biblioteca, procurar num catálogo qual livro teria aquele tema, e de repente eu teria 3, 4, 5 livros para consultar, pôr numa mesa grande, etc. Hoje está tudo aqui, ó, tá? Então, eu diria para você, a quarta revolução está aqui, tudo concentrado aqui. Eu tenho meu celular, esse aqui é um deles, os canais, eu tenho esse aqui, eu tenho 512 GB de memória aqui dentro, tá? Poderia ter mais, mas eu preferi ficar só com esse, em que me pedem certos dados, informações, eu vou lá e dou. Eu tenho uma Bíblia aqui, da Olive Tree, eu preferi usar a Olive Tree desde a época do Palm, em que eu tenho, por exemplo, o dicionário de Kittel. O dicionário de Kittel, ele tem, cada volume, ele tem desse tamanho, mais ou menos. Eu tenho 10 volumes. Eu uso o Accordance e uso o Logos também, né? Eu tenho então. Eu investi muito mais no Accordance, né? Já foi alguns carros, talvez alguns carros não, mas pelo menos um carro foi naquele Accordance já. Então. Eu tenho o Kittel todinho aqui dentro, 10 volumes, assim, ó, cada volume tem cerca de umas 800, 900 páginas. Eu tenho outros dicionários, eu tenho grego, eu tenho hebraico, eu tenho aqui interlinear, eu tenho aparato crítico, percebe? Bom, são ferramentas do meu trabalho, mas o crente que não precisa de tudo isso, ele vai ali no Dr. Google, se ele quiser uma segunda opinião, ele vai no Dr. Yahoo, uma terceira opinião vai no Dr. Bing, né? Enquanto você prega, está dando uma palestra, de repente estão conversando sobre a sua palestra, sobre os seus tiques, sobre definições incorretas que você utilizou, um termo incorreto que você utilizou, ou algo extraordinário, insight, já estão trocando ideias no plenário, percebe? Então, a tecnologia, ela empodera a pessoa, porque ela dá à pessoa acesso à informação que ela antes não tinha. Isso a gente chama também de democracia digital. Isso significa dizer
que vai exigir, ele empodera a pessoa, e isso vai exigir que eu invista muito tempo em preparar mensagens, sermões, palestras com muita profundidade. Por outro lado, eu tenho de aprender a usar os recursos, sabe? Eu estou agora trabalhando na reconstrução de uma apresentação em PowerPoint de um amigo, assim, que tem informações muito legais, mas horrível do ponto de vista de layout, do ponto de vista de estética. Então, se você vai apresentar algo, você tem toda uma tecnologia à sua disposição. Você tem, geralmente o pessoal usa PowerPoint, mas você tem uma série de recursos que você precisa utilizar, e saber utilizar, não exagerar, percebe? Então, você tem uma tecnologia à sua vontade que você precisa aprender a usar, você não pode simplesmente dizer, eu estou usando, você tem que aprender a usar. Aí me leva a um outro ponto. Quem é muito afeto à tecnologia é a juventude. Você tem culturas digitais, você pega uma geração Y mais recente, da segunda e terceira fase, mais recentes, eles são digitalizados. Você pega uma geração Z, é digital, sabe? Então, na realidade, o que acontece? Que nós temos que, se não temos o conhecimento tecnológico, eu tenho por conta da minha formação e do meu trabalho, se você não tem, que está liderando uma igreja, é a hora de você envolver a juventude. Escrevi isso num artigo meu que saiu há uns 20 dias atrás. Você tem a juventude a quem você pode recorrer, né? Tanto na área de multimídia, quanto na área de apresentação e etc. Então, você dá mais espaço às pessoas. Agora, ao empoderar as pessoas, não só elas terão acesso às coisas, mas elas terão acesso à capacidade e a capacidade de compreender que ela tem capacidade. Significa dizer que as pessoas, o conceito de clero aí vai desaparecendo, que eu sou intermediário do sagrado, eu que tenho conhecimento, as pessoas não têm, eu não vou dar todo o conhecimento para as pessoas dependerem de mim, então isso vai desaparecendo, que as pessoas hoje, elas sabem que elas existem, né? Elas existem muito além do seu pastor. Eu escrevo um artigo na minha coluna no Jornal Batista, ela sai a cada 2 vezes por mês, Teologia da Segunda-feira. Por quê? A minha pergunta, quando eu estou dando palestra para pastores, amanhã cedo, inclusive, eu vou dar uma live para um grupo de 40 pastores, mais ou menos, implementando a comunicação e as mensagens depois da quarentena, né? Um dos pontos que eu cito, e esse caso eu vou citar, já estava agendado, sabe o que é? A sua mensagem de domingo vai servir para o crente nas 5, 6 horas da manhã da segunda-feira, para quê? Ou você ficou pregando sobre conceitos metacarpianos, metafóricos, sobre a doutrina da Trindade, num livro de Esther, nem Deus fala no livro de Esther, para que se vai servir isso aí? Então, isso mostra, esse empoderamento leva a pessoa a conhecer o seu estado de possibilidade. Ela vai passar a ser uma pessoa que ela vai demandar muito mais. Então, de repente, o que vai acontecer? Eu provavelmente estou respondendo perguntas que ninguém mais faz, ou perguntas que já estão resolvidas. Temas precisam ser mudados, percebe? Por exemplo, vou discutir calvinismo, arminianismo, pré-milenismo, pós-milenismo, doutrina calvinista infralapsariana ou supralapsariana. Para quê? Para quê? Os membros da igreja hoje precisam de outras informações, né? Então, eu estou trabalhando um pouco com tecnologia, mas estou trabalhando também com as condições que as pessoas estão vivendo hoje. A pessoa senta ao lado da televisão, ela tem informação do mundo. E eu sento para preparar minha mensagem, só trago aquela informação antiga do mundo bíblico, que não tem mais referência hoje, percebe? Então, nós precisamos entender que o povo, ao ter acesso via tecnologia a informações, a conteúdos, ela aumenta o vocabulário. Ao aumentar o vocabulário, o meu está desatualizado. Ontem eu estava dando aula para um grupo de quase 30 pessoas sobre aspectos éticos do abortamento, então eu estava dizendo exatamente isso para eles, que a teologia, ela perdeu o seu vocabulário para se comunicar com o mundo. Quando eu não tenho vocabulário para me comunicar com o mundo, eu não consigo dizer nada. Ninguém está interessado por mim. Eu estava no Best Buy nos Estados Unidos, eu contei essa experiência ontem, eu estava no Best Buy nos Estados Unidos com um amigo que comprou um computador errado, ele precisava trocar. Eu falei, olha, vamos no Best Buy aqui, eu estava dirigindo, paramos, eu, minha esposa, a esposa dele, e aí fomos lá. Aí eu falei, olha, me espera um pouquinho aqui,
O gerente, eu já sei, é aquele senhor ali, me espera um pouquinho aqui, que eu vou ver só um equipamento para mim aqui e já volto. Quando eu voltei, ele estava gesticulando de uma maneira muito assim, intensa com o gerente assustado, né? E pensando que ele ia pular o balcão e agredi-lo. E eu olhei para ele, estava falando em português com um gringo, e com o braço gesticulando, mostrando e tal, né? Aí eu pedi para ele se afastar, eu expliquei para o camarada, olha, infelizmente ele comprou um computador aqui, um Chromebook, e ele queria, na realidade, um computador com Windows. E eu preciso da sua ajuda para você trocar esse computador. Falei, agora eu entendi, não tem problema. Eu vou chamar uma pessoa que fala português ou espanhol, vocês entendem? Ele entende? Eu falei, entende, isso pode trazer. Aí veio um rapaz que falava português, eu falei, agora você se vira aí e eu vou dar mais uma volta. Qual a lição que a gente tem nisso? Ele não sabia falar o idioma que o gerente sabia. Tentou gesticular, não conseguiu se comunicar. A grande pergunta que eu digo para fazer agora é: será que a igreja está conseguindo se comunicar com o mundo? Percebe? Aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. O que nós estamos transtornando? O que nós fizemos nesse país que ele continua corrupto, continua confuso, vulnerável, sabe? Um país complexo como o nosso, né? Hoje o presidente americano, ontem, disse que se ele tivesse agido, os dois ficam brigando, né? Ficam aí disputando o de lá e o de cá. Se tivesse agido como aqui no Brasil, já teriam milhões de mortos lá, né? É conversa política, mas de qualquer maneira, eu diria para vocês, como que nós estamos como igreja? Nós estamos vivendo, como eu falei há pouco, um ponto de encontro de fim de semana? Nós vivemos uma redoma protegida, percebe? Nós não queremos discutir política, tudo bem, eu não vou discutir isso de púlpito, mas não formamos políticos discipulando pessoas, não formamos juízes, não formamos empresários executivos que tenham valores cristãos, comunidade de valores, percebe? Eu não preciso discutir política, mas tenho que fazer políticos. Eu tenho que fazer juízes na minha igreja como discípulos, percebe? Então, o que eu digo para você, a hora que você tem uma acessibilidade maior, via tecnologia especialmente, com conteúdos mais profundos, nós perdemos o nosso vocabulário. Nós vamos discutir, digamos aí, certas questões estratosféricas que foram escritas num ambiente chamado espiritosfera, que não tem nada a ver com a vida nossa terrena. Hoje mesmo eu estava conversando, a gente estava tendo uma das reuniões lá do Conselho Pastoral, né, do pessoal lá da igreja, e a gente estava debatendo justamente isso, né, pensando o quanto hoje aquela ideia de autoridade pastoral, né, ela tem sido um pouco pulverizada, né, porque Sim. A gente pensa que aquele livro do George Orwell, né, diz que a ignorância é força, né, no sentido de que aquele que detém o conhecimento, de certa forma, ele detém o poder, né? Sim. E aí, quando o clero detém esse conhecimento, então ele tem esse poder para conseguir, de certa forma, a sua fala ter muito mais autoridade. E agora, quando eu empodero, então, o povo, né, pensando aí no sacerdócio real, quando eu empodero esse povo, eu automaticamente desempodero o clero, né? Então, é uma relação, eu acho que, de certa forma, de duas mãos aí, e aí agora que eu vou precisar muito mais aprender a ter realmente um clero, ou vamos dizer assim, um pastoreio que saiba dialogar, que saiba ter interatividade, que saiba democratizar, porque muitas vezes esse conhecimento ele era passado via autoridade, agora eu preciso democratizar, porque já essa forma, e eu vejo isso até, por exemplo, nas EBDs, as aulas que eu dou, eu vejo que já não há mais aquilo que você fala, ele já não é mais definitivo, né? Aquilo que você fala, você precisa também mostrar outros caminhos para justamente porque a pessoa que está ouvindo ali, ela fala assim, não, mas eu ouvi outra pessoa falar desse jeito, olha, aqui está falando que é desse jeito, mas e isso daqui, né? Então eu acho que é e abrir espaço para diálogo, né? Uma interpretação, diálogo de alguém que chegou a conclusões diferentes das nossas, né? Percebe? Agora, por outro lado, Wellington, o que acontece é que na formação de seminário pode ocorrer, eu já vi isso ocorrer muito, que se forma o pastor como uma pessoa portadora de infalibilidade, inquestionável. Então, a gente vive a vida acadêmica, e na vida acadêmica você é avaliado, você está ali 1h30, 2, 3 horas com os alunos, tá?
Você tem que trazer conteúdo, porque a aula você para, você abre espaço para perguntas. Então, se você não tem convicção do que você está falando, você vai ser questionado e perde a sua credibilidade e a sua autoridade, percebe? Agora, no púlpito, veja só a proteção. Primeiro, eu estou num lugar que é tido como sagrado, o púlpito, tá? Eu conheci igreja em que o pastor, terminado o culto, pedia para a zeladoria para uma cerca, porque aquilo ali era só dele, né? Então, eu estou num ambiente protegido, num escudo, protegido como infalível. Então, não se questiona. Eu já fiz certas pregações em que eu pedi para dar microfone para o público, acharam estranho, e o público interagiu, e o público fazia perguntas no meio da mensagem. Ora, isso é um pecadão de homilético para muitos, né? Mas o público vai interagindo, percebe? De modo que, quando você tem uma formação que já modela você, né? A gente até chama isso de treinamento, né? Na vida militar, você tem um treinamento e é aquilo, até você aprender a vencer a dor, a você aprender a superar os desafios, as limitações físicas e assim por diante. É treinamento, repetir, repetir, repetir. E aí você modelou a mente para aquilo, né? Então, muitas vezes, a formação seminária é um treinamento, modela a cabeça da pessoa, é como a gente pode dizer na educação, uma domesticação, e aí quando a pessoa vai para trabalhar no ministério, ela vai com essa modelagem. Aí eu vou dizer assim, é culpa da pessoa? Eu falei, talvez se ela escolheu o seminário e sabia, é culpa dela, mas em geral não é. Em geral é da formação teológica, em geral é da matriciação curricular, quem estabeleceu os objetivos, em geral é da visão inadequada, equivocada de ministério. Aí a pessoa vai para a igreja, é o que a gente fala em sociologia, né? Você tem uma cultura que você produz, essa cultura depois você circula, seja através das mensagens escritas ou verbais, ela é consumida pelo povo, ela é reproduzida, tá? E aí o jovem que está lá reproduzindo, ele se sente vocacionado, vai para o seminário, no seminário ele aprende de novo esse conteúdo, ele vai, já produzido, vai circular e assim por diante. Se gera um círculo, digamos, sem fim, né? Então, você vê a importância até nesse mundo que a gente está discutindo hoje, de volta de quarentena, de uso de tecnologia, dos efeitos de tudo isso, né? Empoderamento da pessoa. Eu diria para você que a educação teológica ela precisa ser reinventada, ela precisa ser refeita, ela está sendo feita a partir de uma percepção que já não está desatualizada, percebe? Você vai nos grandes programas de discussão do mundo, você não vê um teólogo lá sendo chamado. Eu me lembro quando eu fui no STF para falar sobre abortamento, e eu fui lá e discuti, eu entreguei para a ministra um paper de 30 páginas para discutir duas células, falando sobre a concepção, né, o momento da clivagem, da segmentação celular, em que você tem a transmissão do código genético. E aí, eu fui discutir isso no documento todo e depois lá só apresentei para a ministra formalmente, 20 minutos, foi só um resumo disso. Você acredita que alguns pastores, eu soube depois, ficaram reclamando de mim porque eu não li versículo bíblico para a ministra? Percebe? Quer dizer, eu não fui lá para ler a Bíblia para ela, eu fui lá falar da criação de Deus usando a ciência. Eu não sei se foi importante ou não, mas a minha palavra, não sei agora, mas na época foi a única, dos 60 expositores, foi a única que foi destacada no site do Supremo Tribunal, percebe? Então, e quando a gente vai em públicos, é criticado porque não está usando o vocabulário cifrado igrejeiro e teologal, percebe? Então, é bem interessante, né? Eu trabalho com bioética e ontem eu estava mostrando para os meus alunos do curso de abortamento, que eu desenvolvi uns 15 princípios, por enquanto, são 15, porque tem desenvolvimento, de ética mínima, conceitos e valores éticos que podem ser utilizados com qualquer tipo de pessoa, seja cor religiosa que tenha ou não religiosa, seja política ou não. São 15 princípios que, em geral, as pessoas tocam as pessoas. Por trás desses princípios existem todos os princípios bíblicos, percebe? Eu não uso sequer uma palavra Deus. Eu não uso sequer, digamos, qualquer outra coisa. Uma vez eu tive que produzir um documento para ser apresentado, não me lembro se no Supremo e onde que ia ser apresentado, em que um grupo de líderes multiconfessionais me pediu para escrever.
Eu escrevi uma página, não adianta você escrever muito também, a não ser por causa da ministra, porque era preciso fazer um assunto, um tema mais profundo. Eu escrevi uma página, sabe, defendendo um princípio cristão sem usar sequer a palavra Bíblia, versículo bíblico, ou usar a palavra Deus. Percebe? O documento foi aceito, acabou interferindo no processo. Então, nós não sabemos comunicar com o público, eu não sei usar esse teologuês e esse vocabulário igrejeiro, né? E eu diria para você que eu até fico contente com alguns pastores que dividem tempo entre ministério e vida profissional, porque muitas vezes, não que seja o ideal, né? Mas muitas vezes eles são muito mais sensíveis ao dilema do membro da igreja da segunda-feira, né? Percebe? Então, hoje, resumindo, com empoderamento, o crente ele vai ser um crente cada vez mais exigente, né? Encontrar respostas da palavra de Deus para o seu dia a dia. Eu conversei hoje também justamente isso, a gente estava pensando, né, como preparar esse cristão aí para segunda-feira, para terça, para quarta, né, dentro da sua profissão. São juízes, são políticos, são médicos, são empregados, são empregadores, né, e aí eu preciso pensar no cristianismo encarnado dentro ali dos 7 dias da semana, né, não só dentro ali do domingo, dentro da participação do culto, que muitas vezes é o enfoque mais principal, né. Para a gente finalizar, Lourenço, eu gostaria da gente pensar aí o que você diria para, se fosse pensar em um conselho, ou se fosse falar diretamente com a liderança e com os pastores da igreja, o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa estar aberto para ouvir a voz, né? Eu acho que algo que chama atenção né? O livro de Apocalipse tem aquela apresentação, né? E ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Às vezes a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo dizer aquilo que a gente precisa fazer, né? E são igrejas locais, são igrejas que passam problemas dentro das suas comunidades, que têm enfrentamentos totalmente diversos, né? A gente pode estar falando aqui talvez de 30%, 40% das igrejas, mas talvez que não é a realidade de outras 50%, 60%, porque as comunidades são diversas, né? Então, o que a gente pode pensar nessa igreja para a gente realmente conseguir ser esse, vamos dizer assim, portador encarnado do evangelho que consegue transmitir essa mensagem com certa relevância, né, nesse mundo, com certa relevância onde a gente vive? Olha, em primeiro lugar, nós temos que fazer uma diferença entre o que construímos do evangelho, que eu diria que isso é a cristandade, com o que de fato é o evangelho bíblico, que é o cristianismo, né? Nesse capítulo que eu escrevi desse livro que está saindo, agora saiu esses dias, eu vou trabalhar exatamente com conceitos culturais que fomos criando e sacralizamos esses conceitos. A partir do momento que eu me disponho a conferir com as escrituras, como os crentes de Bereia faziam, conferir com as escrituras, se o que eu estou ensinando, se o que eu estou aprendendo é de fato bíblico ou não, eu estou dando um grande passo. Aí eu aprendo com a reforma, o primeiro princípio da reforma, sola escritura, que ela é um princípio, esse princípio é um princípio essencial, né? Então, eu diria para você que lideranças evangélicas precisam voltar-se às escrituras. A reforma de hoje, eu diria, né, ela precisa ser uma reforma que ela parta também, como a reforma protestante do século XVI, ela parta da busca nas escrituras do real significado do evangelho. Nesse livro que eu citei aqui para você, agora há pouco, né, eu vou discutir exatamente o que é a igreja, não a partir da cultura que foi estabelecida, não a partir de livros de eclesiologia, mas a partir da concepção bíblica. Vou partir da busca do centro da Bíblia, que é Deus, que é o plano da criação. A partir disso, eu começo a ter que redesenhar a minha compreensão sobre o que é a vida cristã, o que é a igreja, e a partir disso, eu começo a perceber que vai aparecendo o crente, muito mais do que eu, líder. Vai aparecer, eu como líder, vou ser um líder servo, um líder que vou levar as pessoas a viver o evangelho de tal maneira intensa que elas possam ser cristãs, não apenas membro de igreja, percebe? Então, eu diria para você, em resumo, que esses princípios, eles seriam essenciais, especialmente essa busca nas escrituras
dos significados do que seja a vida, deixando a cristandade de lado e procurando conhecer esse cristianismo da palavra de Deus. Percebe? Em resumo, eu diria isso. Muito obrigado. Gostaria de agradecer primeiramente aos participantes aí pela presença virtual aí com a gente, né? Tá interagindo, na verdade, olhando aí, participando com a gente. Queria agradecer a cada um, então. Pedir também que cada um que assistiu ou que vai assistir posteriormente, que divulguem, porque o propósito principal aqui da nossa prosa é justamente compartilhar esse conhecimento, compartilhar essa prosa para que a gente continue essa conversa. Então, vou pedir para que vocês possam compartilhar esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso também a essa conversa. Então, muito obrigado aí a todos que participaram pela sua presença virtual. Gostaria de agradecer também o professor Lourenço Célio Rega, que esteve aqui com a gente, nessa conversa bem bacana aí, onde a gente pôde discutir bastante coisa, né, a respeito desse momento que a gente está vivendo, tecnologia, dentre tantas outras coisas. Além disso, também eu gostaria de ratificar que, posteriormente, após esse vídeo aqui, a gente vai estar colocando na descrição ali nos comentários os links que foram citados de livros e coisas afins aí, para que vocês tenham acesso ao material. Muito obrigado. Eu passo para você também depois, colocar aí o meu canal de WhatsApp, e Instagram e também de e-mail. Aí você coloca na descrição e eu estou à disposição aí para dialogar depois, pós você ver e assistir esse diálogo gostoso aí. Então, obrigado, Wellington, que Deus abençoe vocês. Espero que vocês consigam ter sempre grande sucesso nesse bate-papo. Eu que agradeço, muito obrigado. E a gente finaliza mais um Prosa e Teologia com o professor Lourenço Célio Rega. Obrigado.